Olha o que diz em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador, o diabo, se aproximou dele e disse: se você é o Filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Jesus disse o seguinte: o meu sustento não está no pão, o meu sustento não está na minha força, o meu sustento não está no meu poder, o meu sustento vem da palavra do meu Pai. Ou seja, o nosso sustento não está na nossa força, não é o seu muito trabalhar, não é a força do teu braço, não é a tua inteligência. Nós precisamos entender, porque quando nós atribuímos que o nosso sustento somos nós que conquistamos, nós estamos roubando a glória de Deus. E tudo que o diabo quer é literalmente que você não admita que é Deus que te sustenta, porque isso faz roubar a glória daquele que te sustenta, e o diabo ganha força na tua vida. O diabo ele foi tão sagaz a ponto de tentar o próprio Jesus, de dizer: olha só, seu pai não está te sustentando, você é Deus, transforma essa pedra em pão. Mas a resposta de Jesus foi: entende uma coisa, Satanás, nem só de pão viverá o homem. O homem vive pelo poder da palavra de Deus. Agora, quando você aprende a governar a sua vida pela palavra de Deus, a palavra de Deus começa a criar sobre a sua vida tudo que você precisa para seguir firme na sua jornada. Agora, o que você precisa é governar a sua vida pela palavra de Deus. Não é governar a sua vida pelas suas emoções, nem pela sua inteligência. Você precisa governar a sua vida pela palavra de Deus. O que é aprender a governar a vida pela palavra? Simples, está lá em Salmo capítulo 119, versículo 105. A palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina os meus passos e uma luz que clareia o meu caminho. O que isso quer dizer? Espiritualmente, a revelação profética disso aqui diz que a palavra de Deus deve guiar as nossas decisões e ações do dia a dia rumo ao nosso destino profético. É isso. A palavra de Deus ela tem o poder de nos dar a orientação necessária, prática, para a gente viver de acordo, com a palavra de Deus, evitando assim os percalços desnecessários. A palavra de Deus é você literalmente buscar conselho na palavra todos os dias, para cada passo que você vai dar. Não dê um passo sem estar debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai gerar um percalço na sua vida, vai gerar uma volta desnecessária. Então esteja firme na palavra de Deus. Eu aprendi a tomar decisão baseado na palavra de Deus na fase mais difícil da minha vida, passando por um processo de quase divórcio. Tinha ligado para o advogado, pedido para ele ver a questão do divórcio e não sei o que, e aí o pastor que foi em casa falou o seguinte: não faça isso, vai buscar em Deus. Eu abri a palavra de Deus, confesso que na época eu não sabia, eu não compreendia, não sabia ler, não sabia entender a palavra, e eu peguei a Bíblia, eu chorei, eu falei: Deus, fala comigo. E na hora que eu abri a palavra, o texto que veio foi lá em Malaquias, que diz: eu, o Senhor, odeia o divórcio. Aí eu falei: já entendi, esquece esse negócio de divórcio. Está difícil, mas eu vou permanecer. Está difícil, mas eu vou continuar. Como vai ser eu não sei, mas eu vou entregar na mão de Deus. O que eu tenho que fazer? Me mover pela palavra de Deus? Não conhecia a palavra, eu fui buscar ajuda. Eu fui me inscrever em curso de casais, eu fui buscar ajuda para salvar meu casamento. O que a Bíblia diz sobre casamento? É isso que eu quero saber. O que as pessoas falavam: separa, não está dando certo, O conselho é sempre esse. O que a palavra de Deus diz? Permanece, seja firme, seja constante, para que você possa um dia experimentar a abundância do Senhor. Se eu e a minha família hoje experimentamos a abundância do Senhor, é porque a gente passou pelos processos da firmeza e da constância. Hoje nós experimentamos o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É fácil a jornada? Não, mas você precisa vencer, passar pelo processo. Então esse texto está dizendo aqui que a palavra de Deus é o meu guia. Eu não posso fazer nada diferente disso. Se eu quiser viver uma vida com Deus, eu tenho que andar de acordo com os conselhos da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso manual, o nosso GPS. É o manual de fábrica do ser humano. E o ser humano está quebrando a cara porque não consulta o manual. Essa é a grande verdade. Nós precisamos nos apaixonar pela palavra de Deus, viver pela palavra de Deus, sabe? Não começar o dia antes de agradecer a Deus, não começar o dia antes de ativar o nosso espírito, não começar o dia antes de ler um versículo bíblico, de fazer uma evolução diária, de se envolver com as coisas de Deus, porque a maneira como você começa vai ditar as regras do seu dia inteiro. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, se puder coloca no telão para mim, bem rapidinho, diz assim: assim Deus humilhou o seu povo e deixou passar fome. Quem humilhou?
Deus humilhou o povo e deixou eles passarem fome, mas depois sustentou eles com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar que nem só de pão viverá o homem. Olha que interessante, Deus está dizendo aqui, nem só de pão viverá o homem, ensinando para o povo mais de toda a palavra que procede da boca do meu Senhor, Moisés dizendo ao povo. E aí mais à frente Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Moisés estava ensinando aqui? Primeiro, Moisés estava lembrando os hebreus como Deus tinha sustentado o povo durante 40 anos no deserto. Gente, a jornada do deserto não é uma jornada fácil. Literalmente dizendo, deserto é um lugar seco, árido, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Nós experimentamos o deserto, pelo menos a cada ano que a gente vai a Israel. E é muito interessante que se você não ficar se hidratando corretamente, se hidratar corretamente não significa pegar 1 litro de água e virar. Você precisa ficar bicando a água a cada 1 minuto. A nossa boca começa a ficar branca aqui, você muda de cor, o negócio começa a ficar tudo rachado, o lábio machuca tudo e a cabeça começa a doer muito. Isso numa caminhadinha, a gente desce de um ônibus com ar-condicionado, dá uma voltinha de meia hora e volta e já está nesse estado. Agora imagina o povo tendo que atravessar um deserto de 40 anos, ficar 40 anos no deserto para aprender o processo para poder acessar a terra prometida. E aí Moisés estava lembrando o povo aqui. E aí Moisés estava dizendo, Deus permitiu você passar por dificuldade, Deus permitiu você passar fome, mas Ele te sustentou. Sabe quem te sustenta no deserto? É o próprio Deus. Então, além de Deus matar a fome do povo, Deus estava deixando claro. O que Deus estava fazendo aqui? Gerando uma mentalidade no povo, mudando, transformando a mentalidade, gerando mentalidade de reino. O povo precisava entender, na verdade, confiar que toda prosperidade não vem da terra, a nossa prosperidade vem do céu. As coisas são geradas primeiro no céu ao nosso favor. A gente destrava no mundo espiritual e tudo que é destravado lá reverbera aqui na terra. Quando Deus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, quando Moisés diz, quando Jesus diz, isso aponta para o entendimento de nível superior. É coisa que gente carnal não vai entender. Você precisa subir um nível, subir um estágio, senão você vai ficar sempre preso na sua carnalidade. A mesma coisa foi dita por Jesus durante a sua tentação no deserto, para reafirmar que a verdadeira vida espiritual está em viver segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Segundo a nossa vontade é satisfação carnal, é satisfação de necessidades materiais. Algumas coisas chamam a atenção aqui. A primeira delas é que Deus humilhou o povo. Quem humilhou o povo? Era Deus colocando os israelitas em situação de necessidade e dependência durante a jornada no deserto. Deus colocando o povo em situação de necessidade e dependência. Agora, essa humilhação aqui não pode ser vista como uma punição cruel, ok? Isso aqui foi uma forma de Deus ensinar. Deus tem as suas múltiplas formas de ensinar o que Ele quer ensinar para o teu povo. Deus, Ele queria que o povo dele reconhecesse a total dependência nele para as suas necessidades diárias. Ao permitir que eles passassem fome e depois prova do maná, Deus estava mostrando que Ele é a fonte da provisão. Ou seja, Deus multiplica o pão para você entender que Ele é o Deus da provisão. Quando Deus fez o milagre da multiplicação do pão, o que Ele queria mostrar? Mostrar que Ele era o Deus da provisão, era Ele que proveu o alimento para o povo. Era Deus dizendo assim, eu vim do reino celestial, eu vim do céu, e todo alimento que você precisa, tudo que você precisa para viver na terra, vem do céu. Eu estou multiplicando o pão para mostrar como é a realidade no céu. A matemática tua é diferente da matemática de Deus. Você vê um pãozinho e Deus já vê um cesto de pães. Então Deus multiplica para provar que Ele é o Deus da provisão. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ainda assim, Ele quer provar que Ele é o Deus da provisão na tua vida. Então essa experiência por passar dificuldades foi uma maneira que Deus encontrou para ensinar o povo a ser humilde e obediente. Pastor, só quer dizer que Deus permite o povo passar dificuldade para ensinar humildade e obediência? Sim. Olha o que Deus fez aqui com o povo. Deus leva para a dificuldade, Deus leva para a necessidade, para você aprender a ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, para que você descubra o porquê você nasceu nessa terra. Porque você não nasceu aqui para ser mais um. Mateus 26:41 diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para quê? Para cumprimento de um propósito, a sua razão de existir na terra. Então Deus te chamou, Deus te escolheu, desde o ventre da tua mãe, ou seja, Deus te escolheu entre milhares e milhares, para você cumprir um propósito na terra.
E aí chega um tempo que você começa a caminhar uma vida que não está alicerçada na palavra de Deus, você vai conforme a tua vontade, aí Deus vai falar assim, isso, vai, mais um pouquinho, foi, agora eu vou botar nos trilhos. Aí é a hora que você vai experimentar algumas coisas que talvez você não gostaria de experimentar, mas isso é Deus te ensinando, então aprende a entender o processo. Às vezes o processo dói, né? É ruim, é cansativo, mas Senhor, me mostra, me faz entender aquilo que o Senhor está querendo me ensinar. Os hebreus precisavam entender que o sustento deles não dependiam apenas dos esforços deles. O sustento deles, na verdade, vinham das bênçãos de Deus para a vida deles. Então aqui nesse texto, o povo estava avançando do Egito, saindo de uma condição de escravo, ia para uma posição de governo. Você está entendendo isso? Mentalidade de escravo, 430 anos escravizado, comendo pão que o diabo amassou, fazendo aquilo que era mandado o tempo inteiro. Aí Deus tira, vai levar para uma posição de governo, mas antes de governar, Deus precisa preparar. Tem gente querendo governar antes do tempo, e a Bíblia diz que herança antecipada é maldição. Aí eu quero a minha parte, Deus. Aí Deus fala, calma, tem um tempo do preparo, meu filho, vamos preparar. O povo aqui foi 40 anos no deserto. A desobediência fez permanecer muito tempo, né? A falta de humildade fez permanecer muito tempo no deserto. Mas aí no meio de tudo isso, gente, o povo numa situação difícil, e diante dessa posição difícil, Deus não deixou de sustentar sequer um dia. A Bíblia diz que Deus mandava maná, a Bíblia diz que Deus mandava codorna, a Bíblia diz que Deus durante o dia mandava uma coluna de nuvem, ar-condicionado natural, durante a noite uma coluna de fogo, aquecedor natural, Deus mandava água brotar de rocha. Deus estava sustentando o seu povo. Deus estava sendo didático, estava ensinando, olha, vou levar para a dependência, a situação vai ficar difícil, mas não vai faltar nada. Profetiza para a pessoa que está do seu lado, não vai faltar nada. Vai faltar nada, em nome de Jesus. Você recebe isso ou não? O que é maná, pastor? Já te ensinei isso. Maná é uma palavra hebraica cuja expressão é surpresa. Maná seria mais ou menos isso. Que isso? Maná é que isso? Surpresa. O maná caindo do céu era uma surpresa do Senhor para o seu povo no dia a dia. Agora você vai ser mais profeta ainda. Fala assim, ó, hoje Deus está preparando uma surpresinha para você. Se alegre em Jesus aí, crente, aleluia. Tem surpresa do céu para a sua vida em nome de Jesus. Eu creio, gente, em nome de Jesus. Era Deus sustentando o povo de forma surpreendente. Deus, Ele ama fazer uma surpresa. Caiu maná do céu, que é isso, gente, surpresa. Na verdade, aquele maná que caía do céu representava um milagre do Senhor na vida do povo. O maná era um milagre de Deus. Comida caindo do céu é milagre de Deus para alimentar o seu povo. O que a gente está aprendendo aqui? O povo estava diante de um problema. Qual era o problema? Atravessar o deserto, chegar na terra prometida. Mas ali naquele momento, né, diante daquele problema, mesmo diante do problema, quem estava sustentando o povo? O próprio Deus. Então entenda uma coisa em nome de Jesus. Às vezes, o milagre não vai significar que Deus vai resolver o seu problema. Muita gente acha que Deus vai fazer milagre resolvendo o problema. O milagre de Deus é te sustentar diante dos problemas da vida. Muitas vezes você está orando, Deus resolve o meu problema, Deus faz o milagre, Deus, e aí Deus fala assim, estou fazendo milagre. Eu estou te sustentando. Eu sei que está difícil. Eu sei que a coisa não está fluindo, mas eu estou te sustentando, eu estou do teu lado. Eu estou vendo tudo. Você não está percebendo? Você não está me percebendo no dia a dia? Você não está percebendo que eu estou do teu lado, estou sustentando, estou colocando um cafezinho na tua mesa, né? Te dei um teto legal. Ei, em nome de Jesus, Deus, Ele está do teu lado, Ele está te sustentando diante do problema, e muitas vezes você está sendo ingrato com Deus. Deus, o Senhor não resolve o meu problema. Ei, muitas vezes o milagre não vai ser Deus resolvendo o teu problema. O milagre é Deus te sustentando diante dos problemas. Você está entendendo isso, crente? Em nome de Jesus. O milagre não era Deus tirar do deserto. O milagre era Deus fazer o povo passar pelo deserto, mas sustentar o povo durante todo o tempo. Então o povo estava esperando Deus, né, transliterar, né, tirar o povo dali, colocar lá. Não era isso que Deus ia fazer. Deus estava querendo mostrar algo para eles. Você depende de mim, vem comigo, meu filho, eu quero cuidar de você. A Bíblia diz que Deus é um pai bom e zeloso, que quer dar coisas boas aos seus filhos. Deus quer te dar coisa boa, Deus quer te surpreender, mas você precisa entender o mover, o agir de Deus, como Ele trabalha.
Então para de reclamar. Tem hora que você reclama por cada coisa boba, cada coisa fútil. Eu também já fui um reclamão, confesso. Reclamava por tudo, nada que dava, reclamar. E o que eu atraía para a minha vida com a reclamação? Mais desgraça, maldição, problema, não resolvia nunca nada. Agora, dentre as múltiplas maneiras que Deus trabalha, tem 3 que chamam muito a atenção, que são bem evidentes. Deus ele pode poupar, Deus ele pode livrar e Deus ele pode sustentar. Diga, poupar, livrar e sustentar. Deixa eu te explicar um pouquinho de cada um aqui. Livrar. Às vezes do nada no seu caminho, você está indo para o trabalho, você está indo para algum lugar e acontece alguma coisa assim, o trânsito para do nada. Aí você já começa a reclamar, caramba, eu vou chegar atrasado e não sei o quê. Aí mais à frente você olha, não aconteceu nada, por que parou? Gente, isso pode ser um livramento de Deus. Às vezes você ia chegar no lugar que acabou de acontecer uma coisa ruim e você ia estar lá no meio e aí Deus ele segurou o trânsito um pouquinho para te livrar. É uma maneira de Deus trabalhar. Outra maneira de Deus trabalhar é te poupando. Tem coisa que Deus não vai permitir chegar nos seus ouvidos. Tem coisa que Deus vai te poupar. Porque quando chega no ouvido, você vai sentir a dor, o sofrimento e a angústia. E tem coisas que Deus não vai deixar chegar no seu ouvido. Isso é poupar. Então Deus livra e Deus poupa. Mas Deus sustenta. Agora, entenda bem isso aqui. Deus ele pode te poupar, sim ou não? Ele também pode te livrar. Sim ou não? Mas às vezes não te poupa e nem te livra. Às vezes ele deixa você estar no lugar errado ou certo naquela hora que não era para estar. Às vezes ele vai permitir que uma palavra chegue no seu ouvido que vai te ofender, que vai doer, que vai gerar dor, que vai gerar sofrimento. Sabe por quê? Porque você precisa entender que uma coisa é certa: mesmo que Deus não te poupe e nem te livre, Ele vai te sustentar. Isso é certo, Ele pode não te poupar, Ele pode não te livrar, porque Ele é soberano. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Agora, uma coisa Ele vai fazer, Ele vai te sustentar. Diante da dor e da dificuldade, Ele vai te sustentar. Quer um exemplo na Bíblia sobre isso? Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel eram todos da mesma geração. Aí a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram sustentados por Deus na fornalha. Eles foram lançados numa fornalha muito quente e Deus estava com eles e eles não foram queimados. Por outro lado, cadê o Daniel? O Daniel não estava na fornalha. Por que ele não estava? Porque esse Deus poupou. Poupou da fornalha, mas não poupou da cova dos leões. Você está entendendo isso? Deus poupou da fornalha, enquanto isso vai lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí Deus faz um milagre. Agora, nas covas dos leões, quem estava lá sozinho? Sozinho não, porque o Espírito Santo estava com ele, né? Enquanto isso, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram poupados por Deus, foram poupados da cova dos leões. Já Daniel foi sustentado. Leões ferozes e famintos que se tornam como gatinhos mansos e inofensivos. Eu fico imaginando ele fazendo carinho nos bichinhos lá, até tirarem ele de lá. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Deus é o nosso sustento. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Deus é o nosso sustento. Amém ou não amém? Mateus 4,4 diz que a palavra de Deus é sustento para vencer as tentações e as dificuldades da vida. É a palavra de Deus que te sustenta na hora da tentação. Ah, pastor, mas eu tenho um vício, eu não posso olhar pornografia, eu não posso ver isso, como é que eu curo isso? Pelo poder da palavra de Deus. Mateus 4,4 diz que a palavra de Deus é sustento para você vencer as tentações. Mateus 4,4 diz que a palavra de Deus é sustento para você vencer as dificuldades. A coisa está difícil, você está querendo parar, vai para a palavra de Deus, porque Deus te sustenta pela palavra. Crente precisa ter intimidade com a palavra. Você nutre seu corpo todo dia, sim ou não? Gente, carro sem combustível anda? Vida espiritual sem palavra também empaca. Vida física precisa de alimento, sim ou não? Se você não comer, você consegue ficar de pé, você consegue trabalhar, você tem força. O seu espírito também precisa ser alimentado, você está entendendo isso? Você precisa ser ativado no espírito, isso é o mais importante. Deus é o sustento do seu povo. Agora, entende isso aqui. O maná que caía, ele caía do céu de forma regular e regulada. Explica isso, pastor, vou te explicar. Regular significa, todo dia estava lá. Todo dia, na mesma hora, tinha manazinho do céu para o povo comer. Um dia era docinho, um dia era salgadinho, para o povo não enjoar. E regulado significa, na medida certa, não sobra nem falta. Então, no tempo de deserto, Deus mandava um maná regular e regulado. Não faltava e era todos os dias.
tinha sustento de Deus todos os dias. E é isso que nós precisamos entender. Deus tem nos sustentado na medida certa todos os dias. Hoje pela manhã eu fiz uma conta e nós vamos fazer isso aqui agora. Quem tem mais de 30 anos de casado aí? Levanta a mão. Alguém já prepara uma calculadora aí para mim. 30 anos? Quem tem 40 anos de casado? Tem alguém aqui com 40 anos? Pastor Severo. Mais de 40 anos? Ninguém? Pastor Severo, pastora Lúcia, vocês são casados há quantos anos? 40 anos. Vamos fazer uma conta? Quem está a calculadora aí? O William que é contador. Pronto, nosso contador. Coloca aí, 40. Quantas refeições a senhora faz por dia? O pastor Severo faz umas 8 que eu sei. Te amo, pastor. Vai, 4 refeições. Coloca aí, William. Um ano tem quantos dias? 365 dias. Eles estão casados há 40 anos. 40 anos tem quantos meses, gente? 40 anos. Peraí. Quantos meses? Quantos meses tem? Quanto? Vamos lá, meu contador aqui. É mais fácil ouvir o contador. 480 meses. Ok, transforma isso para dias. Vamos fazer uma conta básica aqui. Vai dar uns 15 mil dias ou mais? 14.600 dias. 14.600 milagres de Deus para a tua vida. Deus colocando comida na tua mesa é um milagre. Então Deus tem te sustentado só na sua vida de casada há 40 anos, colocando 4 refeições na sua mesa. Isso é milagre de Deus. Mas muita gente não entende e não consegue enxergar o milagre nas pequenas coisas. Só acha que o milagre é o dia que comprou o apartamento, a casa, o carro, o não sei o que. Deus colocando comida na tua mesa, crente, isso já é um milagre em nome de Jesus. Talvez você esteja se questionando aí. Ah, pastor, mas eu não quero na medida, eu quero na abundância. Eu vou te falar um negócio aqui. Tem fase que é na medida. Até você aprender a ser grato com essa medida, para que mais adiante Deus aumente a medida. É na medida até você aprender a ser grato para Deus aumentar a medida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Isso sugere que reclamar da medida que Deus te dá hoje não vai melhorar a sua situação, só vai piorar. Então para de reclamar daquilo que Deus tem feito na tua vida, que talvez você já tenha se acostumado com a porção diária e não consegue mais enxergar o milagre de Deus. Cuidado, porque é o que eu sempre digo aqui, nada é tão ruim que não possa piorar. Claro que em contrapartida também nada é tão bom que não possa melhorar, mas toma cuidado, porque a sua murmuração, a sua reclamação atrai desgraça e maldição para a tua vida. Poxa pastor, dia de festa você podia vir com uma palavra assim, né? Uau! É a palavra de Deus, gente, é isso que a gente tem que falar. Agora, Deus ele quer aumentar a medida, mas antes de aumentar a medida, Deus precisa fazer você entender que Ele é o seu sustento. Sabe por quê? Porque se Ele aumenta a medida e você não entende que Ele que está te sustentando, você vai roubar a glória dEle, e Deus não admite que ninguém toque na glória dEle. E tem 2 maneiras da gente viver. A primeira, é como se tudo fosse um milagre, e a segunda é como se nada fosse um milagre. Você pode escolher viver, tudo na minha vida é um milagre ou nada é um milagre. Eu escolhi viver como se tudo fosse um milagre. O meu café da manhã é um milagre. Eu acordei, posso tomar o meu café, posso meditar, falar com Deus. O meu café da manhã é um milagre. A minha vida é um milagre, a minha casa é um milagre, meu casamento é um milagre, minha família é um milagre. E por que é um milagre? Porque Deus tem me sustentado. Eu sou um milagre porque eu sou inteligente? Não, eu sou um milagre porque Deus tem me sustentado, porque Deus tem me capacitado. Você é um milagre, você chegou até aqui porque Deus está te capacitando para chegar até aqui. Deus te sustentou para chegar até aqui. Ninguém chegou até aqui por acaso. Eu olho para cada um de vocês, eu sei que cada um aqui carrega uma história. Tem história aí, tem história. É vida, é história, dificuldade, luta, cada um já venceu a sua. Quarta-feira eu compartilhei algo aqui que me fez chorar bastante, mas eu não vou chorar agora, em nome de Jesus. Eu lembrei de quando eu estava fazendo a minha primeira faculdade, a situação estava difícil, já estava casado. Gente, para você ter noção, o valor da faculdade acho que era R$280. E aí eu fiz o primeiro semestre e aí não tinha dinheiro mais. Tinha atrasado umas 2 prestações e ou eu ia renegociar ou eu trancava. Falei, vou trancar, se não tem condição de estudar eu vou trancar, mas algo me dizia, e eu era ainda caminhando na fé naquela época, algo me dizia, continua, o Espírito Santo me dizia, continua. E aí eu fui enfrentar uma fila, e as pessoas passavam fazendo chacotinha, sabe? Ah lá, o pessoal que não paga a faculdade, lá na fila da renegociação e não sei o quê. Aí eu ligava para minha esposa e falava assim, gente, que humilhação, que dificuldade. Não ter era R$285, para ser sincero, não ter R$285 para pagar a faculdade, que humilhação. E ali dava vontade de chorar. Sabe quantas horas aquela fila? 3 a 4 horas esperando para renegociar.
Aí eu pegava um bocado de cheque, dava para cobrir as atrasadas, para poder fazer a rematrícula, para poder cursar mais um semestre. E assim eu fui indo, até que me formei. Aí me formei, já engatei na pós-graduação, aí terminei, aí Deus me levou para teologia. Eu fiz 1 ano e meio de básico, 4 anos de graduação, 1 ano e meio de pós, depois fiz uma outra pós de 1 ano e meio. Mas durante esse tempo de dificuldade, muitas vezes eu chegava em casa reclamando. Muitas vezes eu ficava ali amaldiçoando a minha própria vida, dizendo: Deus, eu não presto para nada, que pai de família é esse que não consegue sustentar a sua própria família, uma luta. Às vezes minha esposa me ligava, a Giovana pequenininha, ela tinha muito problema de garganta, gastava muito dinheiro com remédio. A gente não era dizimista, não sobrava, né? Olha o que eu colocava, não sobrava, como é que eu vou dizimar? Aí o que acontecia? Tinha muito problema, eu tinha que recorrer à minha mãe o tempo inteiro. Mãe, ajuda lá, precisa comprar lá um remédio, é caro, eu não tenho. Minha mãe: tá bom, meu filho, fica tranquilo. Aí dava o dinheiro, a Vanessa ia comprar o remédio, aquela coisa toda. E aquilo estava me desgastando. Saía da faculdade, tudo que eu tinha, o que eu podia gastar, que estava dentro do orçamento, quer dizer, nem sei se estava dentro do orçamento, eram R$2 para eu comer um churros, no fim, para poder chegar em casa. Estava na Barra Funda, morava no Butantã, pegava trânsito para sair, muita gente saindo, eram muitos alunos ali naquela faculdade. Se não me engano, na época tinha mais de 15 mil alunos, no mesmo polo, um polo muito grande. Então demorava para chegar em casa, e para não chegar com muita fome eu comprava um churros. Às vezes eu via alguma outra coisa, sentia vontade, mas eu não tinha dinheiro para comprar. O que eu tinha era R$2 para comer um churros depois da faculdade. E aí eu não entendi que aquele churros não era só um churros, era um maná de Deus para a minha vida. Era um sustento. Era Deus me sustentando até eu chegar em casa. E hoje eu tenho a percepção disso. Naquela época parecia uma humilhação, eu só tenho dinheiro para comer um churros. Hoje eu olho como sustento de Deus, era um maná de Deus, era um milagre de Deus. Teve um dia que eu voltei na faculdade, né, só para comer um churros. Depois já estava formado, depois de muito tempo, estava passando por perto, aí eu parei, fui lá, entrei no carro, chorei. Aí eu comi aquele churros e fui embora para casa, mas ali a situação já estava diferente, ali eu já podia comprar as barraquinhas de churros, tudo. Mas Deus estava me ensinando a ter humildade, Deus estava me ensinando a andar em obediência, Deus estava querendo ensinar uma lição. E muitas vezes a gente está no meio da dificuldade, Deus está querendo mostrar alguma coisa, e a gente não consegue entender e fica revoltadinho com Deus. Ai Deus, que vida, que luta. Cada culto aqui na igreja é um milagre de Deus, é Deus nos sustentando a cada dia. A cada dia que a gente faz o apelo, são pessoas se rendendo a Jesus, pessoas começando uma caminhada com Jesus. Essa semana eu tive 2 experiências assim, com 2 jovens aqui da igreja, que me deixou muito feliz, muito feliz. Um foi o Juan. O Juan chegou aqui na igreja há um tempo atrás, assim, menino que trabalhava como ajudante de caminhão, alguma coisa, descarregando, essas coisas todas. Aí nós fizemos aqui o Clube da Evolução. No Clube da Evolução a gente fez um curso de TI, ele se interessou pela área, está trabalhando, está fazendo a faculdade, está se desenvolvendo. Aí esses dias eu vi ele todo arrumadinho, sabe, uma outra pessoa. Chegou aqui molecão, boné na cabeça virado, todo despojado, umas camisetas largas. Aí chegou esses dias, todo arrumadinho, com suéterzinho assim, cabelinho penteado. Falei, o irmão mudou, né? Aí ontem, conversando um pouquinho com os voluntários, aí a gente subiu para tomar um café e vem o Panta. Menino chegou aqui também numa situação difícil, tinha que tomar umas decisões difíceis, de morar sozinho, era ajudante de confeiteiro, não sei o quê. E na hora que esse menino começou a falar ontem, eu falei, Jesus, me segura para não chorar, eu estou muito chorão. Aí mostrou a conta bancária dele e falou, pastor, olha como está hoje aqui. Aí eu falei, meu filho, parabéns. Deus, ele está pegando os improváveis assim, sabe? É porque, gente, é aquilo que eu falo, o ambiente da transformação. É um ambiente, o ambiente que você frequenta, ele tem o poder de mudar a sua vida, para o bem ou para o mal. E aí eu começo a ver isso, me dá sabe, um orgulho de pai? Orgulho de pai mesmo. Aí teve um deles que falou assim, pastor, teve um dia que o senhor pregou, e o senhor disse que o senhor destravou a sua família, que o senhor trouxe uma nova realidade para a sua família, né? E eu quero ser o pastor Vitor da minha família. Eu quero ser o pastor Vitor da minha família. Aí, gente, é para desmontar. Mas isso é muito gostoso, porque a gente está gerando aqui, né, jovens com mentalidade de reino, com vontade de crescer, com vontade de se desenvolver. Agora, o que a gente não pode fazer, em nome de Jesus, é perder o gosto pelo milagre. Pelos pequenos milagres, não pode perder o gosto.
Infelizmente, é um mal. E Satanás trabalha muito, fazendo o crente perder o gosto ali pelo milagre do dia a dia. Os pequenos milagres que Deus vai fazer no seu sustento do dia a dia. Aí olha só o que acontece em Números capítulo 11, versículo 6. Mas agora, perdemos o apetite. Nunca mais comemos nada diferente, é só esse tal de maná. O milagre, ele perde o gosto, o povo não queria mais o maná, enjoou, acabou a surpresa, a gratidão acabou. Eu fico imaginando aqui, era Deus surpreendendo e o povo reclamando. Isso acontece com a gente, viu? Não queira fugir disso não. Muitos de nós acabam fazendo do extraordinário algo comum. Muitos de nós não entendem aquilo que Deus está fazendo. E quando isso acontece, tudo fica comum. Seu casamento fica comum. Seu casamento fica comum, aí o homem ou a mulher vai procurar abrigo fora. Quando começa a ficar comum, quando você não entende o milagre de Deus no dia a dia, quando começa a ficar comum, você começa a deixar de lado. Quando a sua comida começa a ficar comum para você demais, você não quer mais comer aquilo, e aí você começa a ser tomado por um espírito de murmuração e reclamação. O culto, por exemplo, para muita gente não é para ter experiência com Deus, é um lugar comum, é só por frequentar mesmo, é só para sair de casa. Vai ficando comum. O povo lá atrás fazia-se do culto algo comum. A Arca da Aliança não estava no meio do povo e o povo estava adorando o quê? Se a presença de Deus não estava lá. Porque o culto acaba se tornando uma coisa comum, vamos fazer por fazer. A nossa ingratidão transforma o milagre de Deus em coisas comuns. A ingratidão faz a gente perder o encanto pelo maná, faz perder o encanto pelas coisas simples da vida, o sustento de Deus. No começo é assim, meu Deus, muito obrigado. Eu fico imaginando o povo cantando louvores, adorando a Deus. Aí passa o tempo, perdemos o apetite. Em outras palavras, maná de novo, ai que saco, só tem maná. Sabe aquela criança birrenta? Mãe, danoninho de novo, bifinho de novo, come logo que tem aí, para de reclamar. É, gente, é assim, é o pai ralando, a mãe ralando e a criança reclamando. Porque fica reclamando porque não atingiu maturidade ainda. Quem tem maturidade não vai ficar reclamando do que Deus está colocando à mesa. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria aqui, se o milagre de Deus tornar comum na sua vida, se começar a se tornar comum na sua vida, as coisas vão começar a perder o sabor, vão começar a perder a graça, vai começar a perder o desejo pela coisa de Deus. Então aprenda a celebrar, aprenda a ser grato. Deus só vai aumentar a medida quando você entender que é Ele que está te sustentando. Não adianta você falar, Deus, eu preciso de mais. Deus só vai aumentar a medida, a porção, quando você entender que seu sustento é Ele. E tem muita gente queimada lá no céu, viu? Tem muita gente queimada com Jesus. Sabe por quê? Porque vive uma vida reclamando. E a sua reclamação não te deixa experimentar a próxima medida. A cada reclamação, Deus não pode transbordar a medida nova com você. Então, se você quiser um conselho, uma instrução, coma teu prato de comida com gratidão. Antes de comer, independente do que está à sua mesa. Se é só uma farofinha com ovo, agradece a Deus, Senhor, obrigado. O coração pode estar ali esmiuçado, agradece a Deus. Veste a sua roupa com satisfação, para de se comparar com os outros. Porque a minha prima, a minha irmã, não sei quem tem roupa tão bonita, eu só consigo comprar roupa lá no Brás. Amém, glória a Deus por isso. Veste com satisfação. Celebra a Deus pelo teto que Ele te deu. Às vezes você está reclamando e tem muita gente que queria ter um teto igual o seu para morar, e você está ali reclamando, essa casa velha, cheia de infiltração. Não é dessa maneira que Deus vai mudar as coisas na sua vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Cuida do que é seu com zelo, com excelência, limpa, organiza, cuida, zela, é teu, foi Deus que te deu. E eu quero ir até um pouquinho mais. Às vezes, o que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração amanhã, às vezes as mulheres pedem para Deus mudar o marido. Deus, muda meu marido. Ele é muito briguento, ele é muito chato, ele é muito não sei o que, muda. Aí Deus começa a mudar, aí Ele começa a ser mais calmo, ser mais tranquilo. Aí você começa a reclamar que ainda não está do jeito que você quer. Mas ainda não está do meu jeito, Deus. E aí, ao invés de você ajudar o irmão a crescer, você fica ali beliscando ele o tempo inteiro, tocando na ferida dele, e daqui a pouco o irmão volta a ser bravo de novo. Aí você reclama, Deus, você não mudou. Não é que Deus não mudou, Deus está mudando, mas você fica interferindo no processo. Chata de galocha.
E também tem ao contrário. Tem a mulher que o homem fala assim: Deus, muda minha mulher, transforma numa mulher de Deus. Senhor, faz ela cozinhar, ela não gosta de cozinhar. Aí a mulher começa a cozinhar, Leandro. Aí o que acontece? A mulher não sabe cozinhar, mas ela vai cozinhar. Ela faz uma comidinha lá, né? Começa a cozinhar e o cara chega em casa, em vez de elogiar, né? Não sabe se comportar. Gente, ai Deus, obrigado. Por dentro você está assim, milagre, até que enfim, hein? Mas por fora você não pode fazer isso. Você vai lá, você quer ajuda? Estou aqui, se precisar de mim e tal. Aí o ser humano chega e fala assim: milagre, hein? Até que enfim vai fazer uma comida. Ela pega a panela e joga no lixo. Eu também jogaria, porque o irmão, poxa vida. Irmão, em nome de Jesus, você ora para Deus mudar e não espera o processo. Você tem que começar a observar. Entende isso aqui é para destravar a sua vida para sempre. Nada vai acontecer na sua vida do dia. Não vai ser assim, hoje Deus vai pegar aqui e vai fazer aquele milagre. É o processo, gente, é 1% a cada dia. Você está orando ali: Deus, muda meu filho, ele é muito rebelde, ele fica me respondendo e tal. E aí você muda suas atitudes, aí daqui a pouco ele vai pensar 2 vezes antes de responder. E aí você vai, milagre, eu afrontei, ele não me respondeu, ele se calou. Milagre de Deus, ao invés de você, Deus, ele ainda não está do jeito que eu quero. Você vai falar: Deus, obrigado, eu já vi um milagre, ele já não me respondeu pela primeira vez. É a primeira vez que eu falo com meu marido e eu não brigo, é a primeira vez que eu falo com a minha esposa e eu não brigo. Deus está fazendo milagre na minha casa. Aí você começa a mudar a sua mentalidade, começa a agradecer a Deus. Deus, obrigado, Senhor, a minha casa está se tornando um oásis de paz, de alegria, de bênção do Senhor. O meu casamento hoje está mais prazeroso, eu consigo me alegrar com a minha mulher, eu consigo me alegrar com o meu marido. Mas você não espera o tempo da maturação, o tempo da maturidade. Como é que vai dar fruto? Você quer comer o fruto verde? Não dá, ele é azedo, é amargo. Tem que esperar o tempo certo, em nome de Jesus. Mudança é um processo. É um processo. Não queira que a pessoa mude do dia para a noite. Não é assim que funciona. É um processo. Você tem que alimentar esse processo. Você tem que ali ficar germinando para que venha dar fruto um dia. Leva tempo, gente. Não é do dia para a noite. Você tem que ter um pouquinho de paciência em nome de Jesus. Começa a repreender toda a reclamação. Na hora que esse espírito do mal quiser dominar você, você fala: está repreendido, reclamação, murmuração, eu rejeito. Vamos fazer essa oração agora. Fecha seu olho aí em nome de Jesus. Diz assim: toda reclamação, toda murmuração, eu rejeito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu profetizo gratidão, compromisso de gratidão com Deus, pelo milagre e pelo sustento do dia a dia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estou terminando. 1 Reis capítulo 19, versos 3 a 8 diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, agora tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor ali, junto à sua cabeça viu um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele de novo e disse: come mais um pouco, porque a sua viagem vai ser longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu mais um pouco. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. O que esse texto está nos ensinando? Elias, ele entra no deserto. Esse aqui, ninguém mandou ele para o deserto, ele entrou no deserto. Deixou o servo dele lá, caminhou e foi para o deserto. E ele entra no deserto pedindo a morte. O que acontece? Ele começa a reclamar, a vida dele, segundo ele, já não tinha mais sentido. Não tinha mais motivo para ele existir. Ele cai num sono profundo. Aquele sono, sabe, que faz perder a coragem de quem perdeu a vontade de viver? O sono da depressão. Não foi que Elias foi tirar um cochilo para descansar, para restaurar a sua força e trabalhar. Ele perdeu a coragem de viver. Então ele deita e ele vai dormir o sono da depressão. É assim: Deus, eu não quero acordar. Você já entendeu, né? Por favor. Só que aí, no meio do caminho, aparece um anjo. Esse anjo acorda ele e diz assim: filho, tem pão quentinho do céu para você e tem água fresca para você. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus sabe materializar o cuidado dele sobre nós. Deus, ele materializa o cuidado no dia a dia. Ele vai preparando pequenas porções para mostrar o quanto ele é bom. Você acha que tinha padaria ali perto para alguém trazer pão para ele? Deus tirou um pão da sua própria mesa
e deu para o seu filho comer. Sabe aquele pai? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Levanta a mão. Eu tenho certeza que você, como pai ou mãe, você já tirou de você para dar para o seu filho. Se tiver um pão para comer, você vai pegar e vai dar para o filho comer e você vai se segurar um pouquinho mais, é assim ou não é? Deus, ele tira pão da própria mesa, tira água fresca da própria mesa, entrega para o anjo e fala, vai lá alimentar o meu servo. Deus entendeu que tudo que ele precisava era de sustento. No meio da dificuldade, Deus não ia fazer um milagre. Agora da depressão você vai para um pico de ansiedade. Não. O que Deus faz com ele? Deus pega e fala, calma filho, vamos resolver esse problema. Eu vou mandar sustento, você precisa alimentar. Você precisa comer, você precisa se fortalecer. Descansa um pouquinho, é necessário. E vamos seguir. É Deus materializando o cuidado dele no dia a dia e às vezes a gente não percebe. Deus cuidando da gente no dia a dia e muitas vezes a gente não percebe. A gente não entende que é Deus cuidando de nós. Recebe o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Deus, ele é teu sustento. Deus está cuidando de você e ele está trazendo alimento para a tua vida. Levanta e come porque o seu caminho vai ser longo. Sabe o que eu quero dizer? Tem muita gente pensando que acabou. E Deus está mandando te dizer, levanta e come, se alimenta da palavra, porque o caminho é longo, está só começando em nome de Jesus. Hoje nós estamos recebendo um casal aqui, o Eliandro e a esposa. O Eliandro faz parte de uma fase da minha vida, difícil, muito difícil. O pastor Calé é um amigo já, mais de uma década, né, que conheço ele, servimos juntos, ele foi meu líder na diaconia da antiga igreja, eu era o segundo dele, ajudava a liderar todo um grupo, e aí eu fui crescendo e me desenvolvendo. Eliandro, cadê o William? O William está ali. O William e a Dani eram muito amigos nossos. Nós temos um apreço e não desistimos da vida da Dani, vamos continuar orando até Deus fazer o que ele tiver que fazer, mas nós vamos continuar apoiando o William em força e orando pela Dani. Nós tivemos uma crise, segunda crise no casamento, uma crise difícil de superar, foi difícil. Aquela ali eu olhei e falei, Deus, não dá mais, acabou. Aí a Dani falou assim, cadê os seus pastores e tal, não sei o que, e eu falei, filha, lá tá difícil. Aí ela, não tem nada difícil não, eu estou indo buscar o Eliandro, estou indo buscar a esposa dele, vou ligar para o pastor Silvio, vou pegar ele lá de São Roque, nós vamos na sua casa, nós vamos fazer uma campanha de oração na sua casa, 3 sexta-feira nós vamos orar aí com vocês. Aí pegou, trouxeram eles em casa, eles começaram a orar, primeira sexta, segunda sexta. Na terceira sexta-feira, aconteceu algo, a gente já tinha conversado, falei, não, vamos passar por cima disso. Só que eu tinha tomado uma decisão. Eu falei para ela, eu reconheço que eu acabei fracassando, né? No meu casamento, na minha família, cuidei muito de outras coisas e acabei fracassando nessa área. Então eu vou desistir de tudo. Eu estava no 3º ano já de teologia. Faltava 1 ano para me formar, eu falei, eu vou desistir de tudo. Nós sentamos, tivemos uma conversa, tudo bem, se é o que você quer, amém, entrou em acordo, tal. Quando foi à noite, estava tudo certo já, a gente comeu uma pizza, tal, e aí, conversando com o pastor Silvio, ele estava do meu lado esquerdo, colocou a mão sobre a minha mão, e ele falou assim para mim, você está querendo desistir? Deus manda eu te dizer, come, se alimenta bem, porque a jornada está só começando. O que Deus vai entregar na tua mão é grande e poderoso. Você quer desistir? Você quer parar no meio do caminho? Não é para parar não, Deus manda eu te dizer, não é para parar. Parece que ele estava ouvindo a conversa que nós tivemos ali algumas horas antes deles chegarem. Aí ele falou, e uma prova de que é Deus falando com você, deixa eu falar uma coisa para você, ele apontou para a minha escada. Está vendo aquela escada? Deus está me mostrando que ou você ou a Vanessa, um dos dois, ia cair e ia morrer. Sabe por quê? Porque o inimigo não quer mais a separação de vocês. O nível já subiu. O que Satanás quer agora é a morte, quer ver vocês num caixão. Então acorda para a vida. Porque ele já percebia todo esse movimento que Deus estava fazendo na nossa vida. Aí a gente recebeu, orou e tudo mais, repreendeu aquele espírito e eles foram embora e no outro dia... A gente ali naquele processo de reconciliação, tentando se entender, um estava muito ferido, magoado com o outro ainda, a gente saiu para almoçar, ainda meio fechado um com o outro, eu meio sem palavras, sabe quando você não está muito afim de conversa, aquela coisa assim, cara fechada, eu pegava na mão de uma menina lá da outra, eu ia com a Clarinha, ela com a Giovana, e a gente andando ali, meio que ainda parecendo 2 estranhos assim. Aí quando a gente voltou, nós tínhamos uma tartaruguinha, que era da Giovana, que minha mãe deu quando ela nasceu, bem pequenininha, ela cresceu assim, né? E aí ela estava numa parte plana assim da casa, retinho, não tinha degrau, não tinha nada. Nós chegamos, a tartaruga estava emborcada, virada e morta. Ou seja, Deus estava mostrando que o espírito da morte que estava rondando a minha família,
Deus ele fez perder a força, não deixou tocar na nossa vida. Tocou no animal de estimação, mas ali também foi a permissão de Deus para ver que a coisa estava ficando séria. Que Deus tinha algo para as nossas vidas, mas a gente não estava entendendo qual era o processo de Deus. E aí Deus permitiu a gente passar por todo aquele processo para entender o que Deus queria para a nossa vida. Então, ali na hora que o pastor Silvio falou para mim, meu filho, levanta e come, porque a sua jornada está só começando, eu não entendi. Hoje eu consigo entender que a jornada realmente estava só começando. O que Deus queria fazer na minha vida, na minha família, através da minha vida, através da minha família, era algo grande, que muitas vezes a gente não entende no momento que a gente está passando problema, mas mais adiante a gente começa a entender todo esse mover de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus vai te renovar e vai te sustentar até você chegar aonde você tem que chegar. Deus vai te renovar e vai te sustentar e vai te dar força para você chegar aonde você tem que chegar, em nome de Jesus. Pastor Vitor, como é que Deus sustenta? Pelas janelas que tem no céu. A Bíblia diz que as janelas do céu derramam sobre o seu povo bênçãos tais. Essas bênçãos tais significam bênçãos extraordinárias. E eu vejo pelos olhos da fé Deus abrindo janela do céu sobre as nossas vidas. Recebe essa palavra: Deus vai abrir janela e vai te sustentar. Você vai começar e vai terminar. Você não vai parar, porque Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Deus vai te sustentar. Você crê nisso? A palavra do céu para a sua vida, Deuteronômio 28:12. O Senhor vai abrir o céu, o depósito do seu grande tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Você emprestará a muitas nações e de nenhuma tomará emprestado. Seja profeta na vida da pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus vai abrir o céu ao seu favor, vai enviar o recurso necessário para te sustentar. Ele é poderoso. Você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado de ninguém, em nome de Jesus. Aleluia! Eu declaro isso sobre a tua vida. Acabou o tempo de pedir emprestado. Não vai pedir mais nada emprestado, nem roupa, nem botijão de gás, nem dinheiro. Não vai pedir nada emprestado. Você vai ter para dar. Você vai emprestar, e quando a pessoa não tiver dinheiro para te pagar, você vai falar assim: tá tudo certo, não tem problema nenhum não, Deus está me abençoando, fica em paz, cresce e desenvolve. Amém ou não amém? Amém. Acabou essa fase, acabou, em nome de Jesus. Deus está abrindo a janela do céu ao nosso favor. Recebe isso em nome de Jesus. Tem surpresa do céu para a sua vida em nome de Jesus. Deus quer te surpreender. Acorda, percebe o que Deus quer fazer na tua vida. João 6,48 diz: eu, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Olha só, pão é sinal do quê? Provisão, sustento, comida. Pão é provisão, pão é sustento. O que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o sustento da sua vida. Você está buscando sustento em tanta coisa. Jesus está dizendo: filho, olha para mim. Não é para mim, eu não sou Jesus, tá? Imagina Jesus aí. Jesus está dizendo: olha para mim, filho, eu sou o seu sustento. Você está buscando sustento em tanto lugar e você não entendeu que o seu sustento sou eu. Sou eu que te sustento. Eu sou o pão da vida. Tudo que você precisa, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Jesus dizendo em João capítulo 10, versículo 10, Ele está querendo cuidar de você. Ele é um pai bom, é zeloso, Ele quer cuidar. Recebe isso em nome de Jesus. Ele é o seu sustento, é para Ele que você tem que olhar. Na hora que o calo aperta, na hora que a dificuldade vem, é para Jesus que você tem que olhar. Ajoelha, coloca o seu joelho no chão, ora, fala: Senhor, o Senhor é o meu sustento, envia a provisão. E quão bom seria se Deus levasse todos nós verdadeiramente à dependência. Porque a única maneira da gente viver experiências com Deus é quando a gente começa a depender de Deus. É quando as nossas forças, as nossas possibilidades não nos deixam fazer mais nada. E aí Deus, Ele vai e fala assim: chegou a hora de eu cuidar, de eu te sustentar, de eu te abençoar, deixa eu cuidar das suas emoções. Você entrega a sua vida na mão de especialistas, mas não entrega na mão do especialista dos especialistas.
Você entrega a sua vida na mão do personal, você entrega a sua vida na mão de um nutricionista, você entrega a sua vida na mão de um psicólogo, você entrega a sua vida, né, na mão de um pastor que cuida da sua vida espiritual, mas não está entregando a sua vida na mão do especialista dos especialistas. É dele que vem o seu sustento. A hora que você entender isso, as coisas mudam. A hora que você virar essa chave, você vai passar a governar a sua vida pela palavra de Deus, porque se você está aqui é porque Deus te sustentou. Eu só cheguei até aqui porque Deus me sustentou. Ele é o meu sustento. Jesus é o meu sustento. É o sustento da minha casa, da minha família, da minha vida. Diga isso em alto e bom som: Jesus é o meu sustento. É o sustento da minha casa, da minha família e da minha vida. Você precisa declarar isso, você precisa declarar isso. Acorde e declara: Jesus, o Senhor é o sustento da minha casa. Jesus é o sustento da minha família. É o Senhor que está mantendo de pé o meu casamento. Mesmo assim, né, parece que não vai dar certo, mas Ele está mantendo de pé. É Ele que está mantendo de pé a tua empresa. Ele que está mantendo de pé o teu trabalho. Ele que está mantendo de pé a tua vida. Ele que te dá saúde. Ele está te sustentando. Fala para a pessoa que está do seu lado: Ele está te sustentando. Tudo que você precisa está nele. Tudo que você precisa está nele. Você está procurando em muitos lugares e está esquecendo do lugar principal. É isso que eu quero comunicar com você hoje aqui. Jesus tem te sustentado na sua jornada e você precisa reaprender a perceber o milagre. Tem gente que está esquecendo do milagre. O milagre já não é mais novidade, é Deus te sustentando. Antigamente você louvava a Deus nos mínimos detalhes. Hoje tem muita coisa que Deus faz no mínimo detalhe que já é comum para você, e você acaba rejeitando o milagre de Deus. E eu aprendo ao longo da vida que quem rejeita perde. Quer uma história bíblica para corroborar com isso? Golias, ele rejeitou, desprezou Davi, e o que aconteceu? Perdeu a cabeça, perdeu a batalha, depois teve a sua cabeça cortada. Então para de rejeitar os milagres de Deus. Não estou dizendo que isso aí, você está entendendo o que eu estou falando, né? Percebe o milagre de Deus nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de você. 1 Samuel 7:12. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Você pode declarar isso? Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui Deus tem nos sustentado. Essa é a fala do profeta Samuel depois de uma grande vitória sobre o povo que oprimia os hebreus, os filisteus, reconhecendo que Deus era a fonte do sustento do povo. Olha só, Samuel, ele assume ali, né, uma espécie de governo antes de ungir Saul a rei. O povo, outrora, na mão de líderes que não estavam nem aí para Deus, perdem uma batalha mesmo com a Arca da Aliança presente no campo de batalha. Eles perdem a batalha. A Arca da Aliança é capturada e levada para um templo pagão, o templo de Dagon. O povo de Deus fica sem a Arca da Aliança. O povo estava humilhado, rejeitado, a mão de Deus não estava mais sobre o povo. Então o povo estava comendo pão que o diabo amassou, para facilitar o seu entendimento. Aí esse povo recebe a arca de volta. Eles começam a voltar-se a Deus, voltar-se à obediência. Agora, presta atenção. Era uma batalha desproporcional. De um lado, um exército filisteu poderoso. Os filisteus, eles tinham a facilidade, eles adotavam ali o conhecimento da metalurgia. Então a Bíblia diz que eles tinham espadas, escudos, tinham couraças, tinha carros de cavalos, tinha lança, tinha flecha. Enquanto isso, os hebreus não tinham nada. A Bíblia diz que apenas Saul e Jonatas carregavam uma espada em suas mãos. Eram guerreiros de um lado lutando despreparados e do outro lado fortemente armado. Aí, olha só, uma vida que Deus sustenta. Deus sustentou aqueles guerreiros sem espada, sem escudo, sem lance, sem flecha, e venceu de um exército que era muito maior e muito mais poderoso e muito melhor equipado do que eles. Você está entendendo? Que a gente não pode colocar nossa confiança naquilo que nós temos ou somos, e sim no Deus que nos sustenta. O Deus que sustenta aquele povo que outrora deixou o povo passar vergonha. Por quê? Porque estava desobedecendo a Deus. E se você quer aprender sobre isso, tem 2 textos para você ler na tua casa. Levítico capítulo 26, Deuteronômio capítulo 28, que vai citar o capítulo inteirinho sobre a consequência da obediência e depois a consequência da desobediência. Se você obedecer, sua casa vai ter paz, vai ter prosperidade. E aí Deus vai enumerando um monte de coisa. Porém, se desobedecer a palavra, se não andar conforme a palavra, aí começa a acontecer um monte de coisa ruim.
Você está entendendo isso? Tudo que Deus quer é que você obedeça, que você enxergue Deus e os milagres de Deus nos mínimos detalhes na sua vida. A coisa está difícil, está passando por uma prova, mas Deus está te sustentando, você está de pé, irmão. Deus está te sustentando no meio dessa luta, dessa dificuldade, no meio desse deserto. Deus está te sustentando, começa a glorificar. Tem uma percepção espiritual, abre melhor assim os seus olhos espirituais para ver o que Deus está fazendo na tua vida. Você precisa reconhecer que a fonte do seu sustento é o próprio Deus. Deus é que está te sustentando. Deus está te sustentando na medida certa todos os dias. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem te sustentado na medida certa todos os dias. Agora fala assim para ela: essa medida certa talvez não seja o que você quer, mas é a medida que Deus preparou para você hoje. Seja grato. Aí continua falando, você tem duas opções: viver como se a vida fosse um milagre, ou como se nada fosse um milagre. Aí diz assim: eu decidi viver como se tudo fosse um milagre. E você? E aí? E você? Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?